Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com você? Minha oração sempre será que vá tudo bem com você. Hoje é dia 13, sexta-feira. Alguns apelidaram já de sexta-feira do carnaval, dia 13 de fevereiro. Mas hoje, de uma forma toda especial, eu peço licença a você para que você também possa compartilhar este vídeo com a sua família, com as pessoas que você ama, né? Porque é importante. Não é pelo fato apenas de eu ser pastor presbiteriano, mas é pelo fato de me preocupar como cidadão brasileiro, como alguém que também tem família, que ama a família e que quer o bem da família. E quando eu falo a família, não estou me referindo apenas à família nuclear, eu, meu filho, minha esposa, não. Estou me referindo à família a todos, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, enfim, família, sangue, né? Queridos, a palavra de Deus, ela é muito incisiva quando traz orientações para o bem dos filhos de Deus. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: não é que por eu ser evangélico, como muitos nos chamam, né, ou protestante, que eu esteja a estar do lado oposto do que se comemora nesses dias, né? Alguns tentam colocar essa festa, né, tentam colocar a título de cultura. Bom, bem que fosse, né? Mas de uma forma cultural de verdade, né? E não de uma forma cheia de libertinagem ao ponto de denegrir, degradar o ser humano, a pessoa humana, ao modelo da família em que nós fomos criados e que deu certo. Por mais que diga que não deu certo, alguns apelidos como família opressora, família machista, família patriarcal, né? Eu quero dizer que este modelo de família deu certo, sim. Deu tão certo que você, olhando a história de 30 anos atrás, você vê famílias vivendo dentro do respeito, dentro da ética familiar, dentro do critério familiar, da moral familiar, né? Onde filhos respeitavam pai, respeitavam mãe, os pais respeitavam os filhos, queriam o melhor para os filhos. Muitos deles, os pais, se esforçavam dobradamente ou redobradamente para que pudessem dar uma boa educação aos filhos, tanto sistemática como assistemática, né? Então eu considero que esta família do passado deu certo, sim. Eu fui criado, eu agradeço muito. Eles já não estão mais aqui no nosso meio. Me refiro aos meus pais, eu agradeço muito o que eles fizeram, né? Houveram tempos que eu falei um pouco do meu pai, da minha mãe, né? Falei no sentido de dizer que meu pai, muitas vezes, até trabalhar com febre, ele era caminhoneiro, e minha mãe, dona do lar, né, optou em ser dona do lar. Houveram momentos que, mesmo sendo a do lar, ela também trabalhou em lojas, nas casas pernambucanas, com o saudoso seu Benoni e dona Wanda lá em Baturité, né, para nos criar, né, dar meio para que a gente tivesse uma educação de qualidade.
E assim foi como aconteceu na nossa vida, e eu tenho certeza na vida de muita gente, nesse Brasilzão aí, enorme de meu Deus. Então eu vejo com muito pesar os dias de hoje, em nome de uma cultura, em nome de uma educação falida, me desculpem, sim, falida, né? Aonde pessoas terminam o primeiro grau, o segundo grau, não sabem nem ler, não sabem fazer, escrever, com todo respeito a essas pessoas, né? A essas pessoas que foram para a escola, tentaram, né, aprender, alguns querendo mesmo, né, dando um salto de qualidade por conta própria, outros não conseguiram, devido a alguns fatores pessoal deles, né, ou pessoais. Então eu vejo assim, eu vejo com um pesar enorme a educação dos dias de hoje. E o carnaval, que muitos irão festejar, né, está dentro de um calendário social nacional, né? E que eu vejo que o que acontece é pessoas se excedendo, se é que tem a conotação cultural, se excedendo, né, passando mais do que o normal para suas diversões pessoal, né? Isso daí me deixa triste. Me deixa triste porque a gente vê que a coisa não é como dizem ser, né? Mas, queridos, eu sou cristão, sou pastor, e quero falar também como pastor, não estou querendo apenas colocar minha impressão pessoal, não estou querendo colocar apenas um ponto de vista meu. Eu quero convidar você para também mergulhar na palavra de Deus, aprender o que a palavra de Deus nos ensina para uma verdadeira vida social e cristã. Lembrando que o nosso país, né, país brasileiro, seus primórdios forjaram uma sociedade cristã, né, baseada no cristianismo, coisa que muitos têm esquecido, muitos têm, lamentavelmente, tem feito uma interpretação marginalizada do cristianismo, coisa que não é, né? Coisa que não é. O cristianismo nos traz uma boa convivência social entre pessoas da mesma fé, pessoas que pensam diferente, que praticam a sua religião de forma diferente. Estou falando do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo respeita a todos, a todas nos seus espaços, mesmo religiosos, né? Eu sempre tenho essa máxima, né? Eu posso até não concordar com o outro, mas o respeito como pessoa que também pensa, tem sentimento e quer o bem enquanto sociedade, né? Mas vamos lá, queridos, eu quero convidar você, depois desta desta introdução tão delongada, eu quero convidar você a ler apenas 2 versículos. 2 versículos para nós nos embasarmos melhor aqui em tudo que nós falamos. Se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 13 e 14. Apenas este. Nós vamos omitir aqui o versículo 15,
Não porque alguns possam até dizer, mas aí perdeu o sentido do que a leitura queria ensinar. Não, não vai perder nada, tá certo? Depois teremos oportunidade, quem sabe até mesmo de comentarmos o versículo 15. Mas o versículo 13 e 14 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que foi Paulo que escreveu para a igreja da Galáxia, né? Aos Gálatas, que estavam tendo um momento divergente no meio deles mesmos, principalmente na forma de interpretar a lei, né? A lei, como nós dizemos no Antigo Testamento, né? Paulo escreve para aqueles irmãos para fazer com que eles pensassem mais a respeito da questão da liberdade. Liberdade é diferente da libertinagem, né? Liberdade é quando eu sou livre para me escolher e fazer a coisa direita. Pode ser até diferente do que os outros pensem, mas de uma forma honesta, de uma forma ética, onde a moral prevalece, né? E quando Paulo ele orienta aos irmãos da Igreja da Galáxia a viverem de uma forma livre, né? Porque Cristo ele nos trouxe a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade, ele nos tornou livre, quebrou as correntes, né? Eu tenho um amigo meu lá do meu interior, de Baturité, ele diz assim: Cristo torou as correntes, quebrou as correntes do pecado. Aquilo que nos amarrava ao pecado, aos prazeres do pecado. Então, quando Paulo escreve aqui, exatamente no sentido de trazer a consciência deles, daqueles irmãos, de que agora em Jesus Cristo eles eram livres, não eram mais escravos do pecado. Se somos escravos, no bom sentido de sermos entregues àquele que está sobre nós, nós somos escravos de Deus, no bom sentido, né? Pelo amor de Deus, quem escuta esse vídeo não queira deturpar quando eu digo aqui escravos de Cristo, né? Escravos no sentido de que o escravo de Cristo é livre, livre do pecado. Agora nós estamos sobre a tutela de Deus, sobre a tutela de Jesus Cristo, sobre a tutela do Espírito Santo que está na igreja, que foi dado à igreja, para que a igreja viva de forma livre. Então Paulo está dizendo isso mesmo, né? E ele ainda diz mais: não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Porque quando nós usamos da liberdade para dar ocasião à carne, né, nós nos tornamos libertinos e não libertos. Então Paulo está dizendo isso. Nós devemos ser libertos em Cristo para servirmos a Cristo na pessoa dos nossos irmãos. Dos nossos irmãos. E o nome disto é amor. É amor. Então Paulo está indo por este viés. Está dizendo isto. E ele continua: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber. Qual é este preceito, irmãos? Qual é esta norma? A norma é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. No amor nós somos livres do pecado, né? No amor nós somos livres do pecado, nós não damos ocasião à carne. A carne, e faço questão de dizer, quando se refere à carne, não é bem isso daqui, coitado.
apesar de chamarmos de carne, né? Sofre consequência da verdadeira carne, como Paulo chama aqui, que são os desejos, né? Então, toda a vida, quando Paulo está dizendo a carne, ele está falando dos desejos, aquilo que está no íntimo, no interior das pessoas. Aqueles que têm Jesus são libertos desses maus desejos. Nós não lemos, mas se você pegar do versículo 16 ao 26, você vai olhar, e aqui eu vou dar uma breve pincelada, né? Ele vai dizer assim, que quem anda neste espírito que foi dado à igreja, cujos são os nossos guardiões, é o nosso guardião é o Espírito Santo, né? Mas aqui quando ele diz assim, andar no espírito, neste espírito de Deus que está em nós, quem anda nele não vai satisfazer os desejos da carne. Mas que desejos são esses que a carne produz, né? Ele diz que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, lá no passado ele já tinha dito isto a eles lá. Vos preveni que não herdarão o rei de Deus os que tais coisas praticam. A libertinagem faz isso, nos coloca de novo escravos do pecado. Ainda bem que quando Deus nos liberta verdadeiramente. Aqueles que são libertos por Jesus são livres destas coisas, desses desejos malignos que o pecado faz na alma do ímpio, das pessoas que praticam a impiedade. Então, queridos, Paulo está dizendo isto à igreja lá de Galácia. Ah, mas foi para ele já. Não, meu irmão, entenda. A palavra de Deus é para todos. Só existe um único vivo, verdadeiro Deus, que é Senhor de todos. Ok? Então saiba que nesta festa da carne, né? Carnivale, né? Apesar das pessoas tentarem colocar como uma cultura popular do Brasil, muito se tem dado vazão para os desejos impetuosos da carne. As pessoas passam do normal. As pessoas fazem o contrário do que a palavra ensina, a palavra de Deus. Não é o pastor Ronaldo, não. O pastor Ronaldo está transmitindo, mas é a palavra de Deus que nos ensina. Nesta festa, Deus tem misericórdia das famílias. Deus tem misericórdia de nossas crianças. E eu quero lembrar uma coisa aqui que você deveria se recordar de 2019. Né? As portas que difundiu aquele troço lá que nós passamos 2019, né? 2020, 2021, 2023, até 2024. Com medo, andando com medo, pessoas com medo, as portas foram, ou melhor, foram os dias de carnavais. Né? É isso que nós queremos? É isso que nós desejamos transmitir para aqueles que nós dizemos que amamos? Filhos, esposas, pais de idade já avançada, tios de idade avançada, é isso que nós queremos para eles? Querido, é um apelo como filho de Deus que eu sou, e eu acredito que se você parou para escutar, não é apenas para me censurar,
mas é porque você também é filho de Deus. Rejeite essas festas mundanas, essas festas que têm trazido grandes males para as pessoas. Mas você está indo contra a cultura. Não. Eu estou indo a favor da vida. Não aceite, rejeite. Porque depois não adianta choro, lamento. Mas não adianta. Por favor, use da razão. Você é uma pessoa que pensa. Você é uma pessoa que não tem apenas massa encefálica por ter. Você é alguém que pensa. Então pense em nome do amor, em nome da sua família, em nome dos seus filhos, em nome de todas as outras pessoas. Não queira mais 4 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo aí, essa desgraça que há pouco tempo dizem que já existe aqui no Brasil, Nipah, né? Circule, destruindo vidas, destruindo a sua vida, a vida daquelas pessoas que você ama. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de sua família, que Deus, sobretudo, tenha misericórdia de você, que está pensando em desfrutar da festa da carne. Que Deus seja louvado e mude o teu pensamento. Interfira no sentido de dizer que Ele pode abrir tuas vistas. Que Deus seja louvado.